Bem, ele é um dos patrocinadores do fórum que está acontecendo em Uberlândia, que é um fórum de oportunidades. Então vamos, primeiramente, conhecer um pouquinho sobre o nosso entrevistado. É um prazer estar com você em nosso programa aqui em Uberlândia, né? Veio das Belo Horizonte, das Minas Gerais, né? E a gente quer bem-vindo a esse programa. Obrigado, Carlos. É um prazer estar com vocês, é um prazer poder falar um pouco sobre essa questão que é colocar o aluno que hoje na escola aprende um pouco do que é a prática de uma profissão, colocá-lo na prática lá no mercado de trabalho. Ô Cavalheiro, como começou esse projeto de recolocação de jovens no mercado de trabalho? A ideia de colocar o jovem no mercado de trabalho para ele ser um estagiário começou na década de 60. Na ocasião, via-se a necessidade de oferecer para o estudante uma oportunidade para ele fazer um estágio e aprender na prática a teoria que ele aplicava na escola. O tempo foi passando, isso foi institucionalizado por uma lei. Há 2 anos atrás, a Lei 11.788 de 2008, ela veio reforçar essa relação e dar mais segurança na relação de estágio. O NUB, há 12 anos atrás, começou o trabalho ainda com base na nova lei, buscando profissionalizar o setor. Hoje é considerado uma das maiores empresas do setor, é uma empresa privada, e o nosso trabalho, a nossa atividade é viabilizar essa relação de estágio para o aluno que está ingressando no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho do fórum que está sendo feito em Uberlândia, né? E gostaríamos que você pudesse abordar os 2 temas que você está tratando como palestrante principal neste evento. Foi processo seletivo e mercado de trabalho. Um tema bastante interessante, porque a inserção do aluno no mercado, ele vai passar necessariamente por um processo seletivo. E antes disso, ele precisa conhecer o mercado de trabalho, saber onde estão as ofertas, como correr atrás de uma oportunidade, como gerar uma oportunidade de entrevista e enfrentar toda a seleção até ele ser contratado efetivamente. O segundo tema é como falar em público, uma necessidade que o aluno também tem, não só no momento de buscar uma nova oportunidade, mas no momento em que ele está apresentando os seus trabalhos, apresentando todo o seu conhecimento para ganhar o seu espaço, para se consagrar como profissional. Cavalheiro, nós sabemos hoje que há uma grande dificuldade do jovem na inserção no mercado de trabalho. Não só o fato dele se formar vai justificar que ele esteja empregado, né? Não quer dizer que ele vai estar empregado a um ponto dele se formar. Qual é o papel desse processo? O NUB, ele vai até a escola onde o aluno está estudando. Nós chegamos bem perto da sala de aula dele para fazer o cadastro dele. Lá nós mostramos para eles o que ele pode fazer para entrar no mercado de trabalho. Então, com o cadastro dele, nós inserimos no nosso sistema. A partir do momento que a empresa disponibiliza uma oportunidade, nós já temos como localizar o candidato. Então localizamos, oferecemos a vaga para ele e agendamos a entrevista lá na empresa. Então é interessante que estamos numa época onde o emprego vai até o profissional. Nesse caso não consideramos emprego, mas consideramos o estágio. A empresa que oferece o estágio vai até o aluno. E quando nós agendamos a entrevista, ele já está com meio caminho andado. Ele não precisa sair da faculdade para correr até a empresa. Esse trabalho nós fazemos, esse meio de campo. Dos que são transferidos para estágio, né, são transferidos da faculdade para o provável estágio, no seu estudo, né, na sua experiência, quantos efetivamente vão estar empregados em um futuro bem próximo? Se você hoje perguntar para os profissionais que têm aí 5, 6 anos de trabalho, perguntar para eles quanto tempo foi o estágio deles, cada um tem um tempo diferente. É aquele tempo de amadurecimento, de aprendizado, aquele tempo que ele está a entender o que é a prática da sua profissão. Agora, no final, todos são efetivados como profissionais, alguns com menos tempo, outros com mais tempo. O importante é que o estágio é o momento em que ele tem o primeiro contato efetivo com a sua profissão.
para poder então ingressar no mercado de trabalho. E é nesse momento que ele também descobre não só se ele está na profissão certa, como se ele tem que fazer uma correção de rumo. Com o contato, com a atividade profissional, ele vai perceber que não é aquele negócio que ele queria para a vida. Então ele acaba mudando, deixando o estágio e mudando de curso também. Eu gostaria que você pudesse transmitir aos nossos telespectadores o tema e abrangesse um pouquinho desse mercado, né? Como que isso funciona, qual é a necessidade, né, de você estar escolhendo esses dois temas. Processo seletivo e mercado de trabalho. Para você, aluno que está agora ingressando no mercado de trabalho, está procurando a sua primeira oportunidade, o que você precisa entender? Primeiro, como funciona o mercado de trabalho? Onde estão as vagas? Como você faz para que o seu currículo chegue até uma empresa onde você tem interesse de trabalhar? Como você pode fazer para gerar uma entrevista? A partir do momento que você gera entrevista, você tem que saber coisas básicas para, então, se sair bem na entrevista. Então, a sua apresentação pessoal, como você vai falar, como você participa de uma dinâmica de grupo, os detalhes que cercam uma entrevista. Então, esse tema é o primeiro que nós tratamos para poder ajudar o aluno, então, chegar nesse momento que é a entrevista. E a partir do momento que ele tem uma entrevista, ele tem grande chance de ser colocado na empresa, porque afinal de contas, para o estágio não se exige experiência. Exige-se o quê? Que ele esteja efetivamente estudando. O segundo tema é como falar em público. Geralmente o aluno fala muito nas rodas de amigos, fala muito também na sala de aula, na apresentação dos trabalhos. Quando chega o momento dele falar em público, já como estagiário, que ele está começando a engatinhar como profissional, ele precisa conhecer algumas coisas básicas. A sua apresentação, a postura, a dicção, como organizar o trabalho para apresentar, como você faz um roteiro de apresentação. E é nesse momento que ele começa a mostrar não só o trabalho que ele está fazendo, mas a pessoa que ele é. E é essa pessoa que geralmente encanta a empresa, que a empresa tem interesse em retê-lo como profissional e gerar mais oportunidades. Alberto Cavaleiro, pelas suas andanças, né, dentro desse tema aí do mercado de trabalho, quais seriam alguns conselhos que você poderia transmitir aos jovens no seu início de carreira? Ou seja, terminando a faculdade, ele vai iniciar a carreira dele, porque durante o período de faculdade ele está aprendendo, né, ele está se especializando. Passando esse período, quais são os conselhos, pela sua experiência, que você poderia transmitir a esse jovem, né? Como que ele poderia estar buscando essa fatia do mercado, esse lugar ao sol? Logo que ele entra, e agora eu estou falando para o estudante, você que entrou numa escola técnica, você que entrou numa faculdade, o quanto antes você precisa se preocupar em ter um contato com a sua profissão. Porque com o contato real com a profissão ali, o contato prático, você vai ter certeza de que está na área correta. Então, essa é a primeira dica que eu dou para o estudante. Iniciar um estágio o quanto antes. Tendo esse contato com a atividade profissional ainda durante o curso, você também terá mais facilidade em desenvolver as suas atividades acadêmicas. Por quê? Porque de um lado você aprende a teoria na faculdade e você vê a prática na escola. Essa prática, aliás, a prática no ambiente de trabalho, essa prática que você vê no ambiente de trabalho acaba te ajudando muito quando então o professor apresenta um fato teórico daquilo que você já viu do lado prático. Então essa é a primeira dica que eu dou. Quanto antes ingresse no mercado de trabalho. E tudo que você fizer, lembre-se do seguinte: quem trabalha com o braço, ele geralmente faz um trabalho pesado. Agora, se você trabalha com o seu coração, faz aquilo que você gosta e faz bem feito, então você vai ver que não importa o tamanho do peso que o teu braço vai levantar, o peso será sempre leve. Cavaleiro, quais são as cidades hoje que esse núcleo, né, que a ONUB
está estabelecido? O NUB tem a matriz em São Paulo. A primeira filial do NUB foi na cidade de Belo Horizonte, isso há 2 anos atrás, e hoje já temos uma nova filial em Manaus. Uberlândia ainda não tem, é claro, é extensivo a você em Belo Horizonte. Como o aluno pode estar se cadastrando, como ele pode estar entrando em contrato com o grupo para poder fazer parte desse processo? O NUB trabalha no Brasil inteiro, é o Núcleo Brasileiro de Estágios. Nós trabalhamos no Brasil inteiro, temos um moderno sistema de telefonia por IP, o que nos permite falar com facilidade em todos os cantos da nossa terra, tanto para atender o aluno como as empresas e as escolas. Afinal de contas, o papel da agente de integração é intermediar a relação entre aluno, empresa e escola. O aluno que precisa falar conosco, ele entra no site do NUB, lá ele faz o seu cadastro. Existe custo? De acordo com o estágio, nenhum custo pode ser cobrado do aluno. Todo ingresso de estágio, ele é pela empresa que oferece a oportunidade de estágio. O aluno, ele gratuitamente faz o seu cadastro, ele participa sem nenhum custo também, e quando ele consegue um estágio, desde que seja um estágio não obrigatório, ele tem direito a Bolsa Auxílio. Além da Bolsa Auxílio, o auxílio transporte e a cada 12 meses de estágio, direito a 30 dias de recesso, ou vamos dizer assim, o mais popular, férias remuneradas. Existe algum curso em especial ou a abrangência ela é bem ampla nos cursos que o aluno está terminando na faculdade? O estágio é previsto para todos os alunos que cursam o ensino médio técnico e o ensino superior. Todas as atividades que você tem dentro de uma escola, onde você aprende a teoria de uma realidade profissional, elas estão sujeitas ao aprendizado prático. Esse aprendizado prático ele acontece através do estágio. E o estágio você vai fazer ao lado de pessoas que têm formação ou experiência na área. Então, a partir do momento em que tem uma pessoa que tem ali conhecimento prático ou formação numa atividade, ela pode então ser tutora de um estagiário. Bem, Cavaleiro, nós gostaríamos de agradecer pela entrevista e gostaria que você transmitisse aos uberlandenses, né, a sua mensagem, né, você que está conhecendo a cidade. Espero que beba da água e volte outras vezes. Essa atividade de ingressar no mercado de trabalho é bastante interessante. Chega um momento em que todos os jovens precisam pensar no que vão fazer para o seu futuro. Então aproveite o estágio, que é hoje o canal que todos têm para ingressar no mercado de trabalho de forma legal, aprender uma atividade profissional, aprender aquilo que você um dia fará como profissional consagrado. E para o povo de Uberlândia, voltando aqui 30 anos depois que passei por essa terra, estou admirado de ver a beleza da cidade, a grandeza da cidade. Eu que vi uma Uberlândia tão pequena, tão simples há 30 anos atrás, fiquei encantado de ver como cresceu, como está bonita, bem organizada, e estou dizendo que vale a pena conhecer Uberlândia, viu? Aqueles que não vieram aqui ainda, vale a pena conhecer Uberlândia. Bem, agradecemos ao nosso querido amigo, né, Alberto Cavalheiro, pela entrevista. Esperamos que ele volte a falar conosco, principalmente, né, sobre o segmento de trabalho, que é um segmento hoje que precisa de muito apoio da sociedade, né? O aluno que termina, o estudante que termina a sua faculdade, realmente ele fica um pouco deslocado. E eu creio que a empresa, uma empresa como essa, pode estar auxiliando. Você poderá estar entrando em contato conosco através do nosso site www.talentosdocerrado.com.br ou mesmo através do nosso e-mail talentosdocerrado@nanet.com.br. Não se esqueça também que você poderá estar recebendo a nossa programação através da nossa rádio, né, a rádio Talentos do Cerrado, radio.talentosdocerrado.com.br. Esperamos revê-los em nossos próximos programas, né? Não desligue que você vai estar assistindo o nosso próximo bloco.